Existe uma figura no esporte brasileiro que divide opiniões de um jeito que poucos personagens públicos conseguem, e que ao longo de décadas foi se tornando cada vez mais difícil de ignorar, seja para bem ou para mal. Galvão Bueno passou mais de 40 anos na Globo narrando as maiores transmissões esportivas do país, e quando saiu da emissora em 2024, uma parte considerável do público respirou aliviada. O problema é que essa mesma parte do público que não aguentava mais o Galvão na Globo foi assistir a Copa de 2026 no SBT e encontrou exatamente o mesmo problema, com o mesmo apresentador, nos mesmos moldes, com os mesmos jargões, com a mesma postura que já não agradava nem quando ele estava na casa de origem. Galvão Bueno foi, de longe, o maior erro do SBT na transmissão da Copa do Mundo de 2026. E isso não é exagero. É o que os números de audiência e o comportamento do público nas redes sociais confirmaram durante todo o torneio. O SBT tinha uma oportunidade real nesta Copa. Uma oportunidade que não tinha nada a ver com vencer a Globo em audiência, mas com ser o que o SBT sempre foi de melhor, uma alternativa. Quem não quer assistir a Globo, assiste ao SBT. Quem não aguenta o estilo Globo de fazer televisão, tem o SBT. Esse público existe, é fiel, e estava disponível para ser conquistado num torneio que o Brasil inteiro para tudo e senta para assistir. E então o SBT foi lá e contratou o Galvão Bueno. E é aqui que a coisa fica interessante, porque Galvão não é apenas um narrador que as pessoas não gostam. Ele é o símbolo mais reconhecível do que o público chama de jeito Globo de fazer televisão. E esse jeito já não agradava nem dentro da própria Globo nos últimos anos da carreira dele. Os comentários tendenciosos que favoreciam determinados jogadores e ignoravam outros, as narrativas construídas antes do jogo acontecer e mantidas mesmo quando a realidade em campo contradiz completamente, os jargões repetidos até o esgotamento, o nome de patrocinador inserido no meio de um lance importante, a falsa emoção que não condiz com o que está acontecendo na partida. Tudo isso estava lá no SBT, idêntico, como se nada tivesse mudado. Quem acompanhou a transmissão do Brasil contra a Noruega viu Galvão construir uma narrativa de superação épica em cima de um jogo que o Brasil perdeu. Quem viu os jogos da fase de grupos percebeu os elogios desproporcionais a jogadores específicos independente do que entregavam em campo, e o silêncio estratégico quando outros faziam algo relevante. Não é que Galvão seja incompetente tecnicamente, é que ele há muito tempo parou de narrar o que acontece e passou a narrar o que ele decidiu que acontece, e existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Se você acompanha esse canal e gosta desse tipo de análise, considera se inscrever, isso ajuda muito o crescimento aqui. Mas espera, tem mais, porque existe um detalhe nessa história que vai além do estilo de narração. O próximo ponto muda tudo, porque Galvão Bueno chegou ao SBT trazendo consigo um hábito que já incomodava na Globo e que no contexto da emissora paulista ficou ainda mais exposto, que é a divulgação de casas de apostas. O SBT já tem um problema sério de identidade relacionado às bets, com a própria bet do milhão da emissora ocupando espaços generosos na programação. Adicionar Galvão, que durante a Copa fez inserções publicitárias de apostas de um jeito que misturava conteúdo editorial com promoção comercial, foi jogar combustível numa fogueira que já estava acesa. O público que migrou da Globo para o SBT exatamente porque estava cansado desse modelo de televisão chegou lá e encontrou o mesmo produto com outro logotipo no canto da tela. O resultado foi previsível e foi exatamente o que aconteceu. Uma parcela expressiva do público foi assistir a Copa na Cazé TV, no YouTube, em qualquer lugar que não tivesse Galvão Bueno narrando. Não porque o conteúdo fosse tecnicamente superior em todos os aspectos, mas porque a ausência de Galvão já era, por si só, um diferencial suficiente para justificar a migração. Isso diz algo muito específico sobre o peso que uma única figura pode ter na percepção de uma transmissão inteira. A Globo levou décadas para perceber que Galvão havia se tornado um problema maior do que uma solução, e quando finalmente chegou a essa conclusão, o narrador foi para o SBT. E o SBT, numa tentativa de parecer grande o suficiente para transmitir uma Copa do Mundo, contratou exatamente o símbolo do que afastava o público da concorrente. Foi o mesmo erro de contratar ex-funcionários da Globo para parecer Globo, aplicado à maior transmissão esportiva do ano. Quem não gostava da Globo tinha o SBT como opção. Depois de Galvão, não tinha mais. Pois o SBT não transmitiu a Copa do Mundo da FIFA 2026, e sim, transmitiu o Galvão narrando a Copa. Até as imagens no jornal do horário nobre da emissora não mostravam a bandeira ou jogadores e sim o Galvão. Conhecido por criar a falsa esperança na seleção,
É sempre ele quem desdenha de um adversário e diz que o Brasil tem grandes chances, para após a derrota dizer que o adversário era uma grande potência mundial. Na verdade, o impacto é maior na era das casas de apostas, onde a emoção e a comoção impulsionam apostas. E se antes Galvão só fazia o público ter esperança, um público influenciável que assiste e acredita em tudo que passava na Rede Globo, em 2026, sem tirar a responsabilidade do apostador, mas sem isentar quem incentiva as apostas em um público sugestivo, cria um prejuízo enorme. Cada pessoa que apostou por conta de Galvão e sua falsa emoção, criada de má fé desde sempre, ou alguém acredita que na Globo as frases e emoção de Galvão não eram para aumentar as vendas de cerveja e carne, e dos produtos ali inseridos na Transmiss. Se tem alguém responsável por muitos dos problemas intelectuais dos atuais brasileiros é a Rede Globo, isso é inegável. Mas um de seus maiores instrumentos sempre foi Galvão, com o futebol, paixão dos brasileiros. Por fim, não tiramos o mérito de Galvão, um dos primeiros e principais influenciadores do Brasil. Exagerado, tendencioso e acreditamos aqui, um tanto cruel e ganancioso. Mas nos conte, o que acha do Galvão Bueno? Um narrador chato, um grande narrador. Acredita que ele é só uma ferramenta, ou que ele é bastante ganancioso? Comenta aqui o que pensa e vejamos como ficam as opiniões. A sua é muito importante para a equipe do canal.